From the conference center at Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo em Salt Lake City, esta é a Conferência Geral Semestral número 185 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão será oferecida pelo Coro do Tabernáculo Mórmon. Esta transmissão é um serviço público fornecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão. Our dear brothers and sisters, dear friends. Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à sessão da manhã de domingo da Conferência Geral Semestral número 185 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Thomas S. Monson, que preside a conferência, pediu-me que dirigisse esta sessão. Estendemos nossa calorosa saudação a vocês que participam desta conferência em todo o mundo, seja por rádio, televisão, internet ou transmissão via satélite. Reconhecemos as autoridades gerais e os líderes gerais que estão presentes nesta manhã. A música para esta sessão será apresentada pelo Coro do Tabernáculo Mórmon, sob a regência de Mac Wilberg, tendo Richard Elliott e Andrew Unsworth ao órgão. O coro deu início a esta reunião cantando Arise, O God, and Shine, erguei-vos, ó Deus, e brilhai, e nos agraciará agora com cantando Louvamos. A oração, então, será oferecida pelo elder Chi Hong Sam Wong, dos 70, e logo após o coro cantará Se ao meu lado estivesse o Salvador. Redeemer of Israel,
Our Heavenly Father, Nosso Pai Celestial, somos gratos por ter a oportunidade de nos reunir nesta conferência. Oramos particularmente pelos novos apóstolos que chamaste e apoiamos ontem. Também oramos para que possas nos abençoar e abrandar o nosso coração, para que possamos cuidar uns dos outros e também ter equilíbrio em nossa vida, nesta vida de acordo com Tua vontade, para que tenhamos eterna alegria contigo. Assim oramos humildemente, em nome de Teu Filho, nosso Salvador, sim, Jesus Cristo. Amém. Teremos agora o privilégio de ouvir nosso amado profeta, o presidente Thomas S. Monson. Ele será seguido pelos 3 novos membros do Quórum dos 12 Apóstolos, os élderes Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson e Dale G. Renland, que foram apoiados ontem à tarde e foram convidados a compartilhar seu testemunho conosco. Presidente Monson. Irmãos e irmãs, como é bom estar novamente com vocês. Como sabem, desde que nos reunimos em abril, ficamos tristes com a perda de 3 de nossos queridos apóstolos.
o presidente Boyd K. Packer, o elder Elton Perry e o elder Richard G. Scott. Eles retornaram a seu lar celeste. Sentimos saudades deles. Como eles deixaram um exemplo de gratidão, e somos gratos por isso, de amor cristão e ensinamentos inspirados. Damos calorosas boas-vindas a nossos mais novos apóstolos, Elder Ronald A. Resband, Elder Gary E. Stevenson e Elder Dale G. Renland. São homens dedicados à obra do Senhor. Estão muito bem qualificados para ocupar o importante cargo para o qual foram chamados. Recentemente, ao ler e ponderar as Escrituras, duas passagens em particular me chamaram a atenção. Conhecemos bem as duas. A primeira é do Sermão da Montanha. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A segunda é uma escritura que me veio à mente quando eu ponderava o significado da primeira. É da epístola do apóstolo Paulo para Timóteo. Seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Creio que a segunda escritura explica em grande parte como podemos cumprir a primeira. Tornamo-nos exemplos dos fiéis, vivendo o Evangelho de Jesus Cristo na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Ao fazermos isso, nossa luz vai brilhar para que as pessoas vejam. Cada um de nós que veio à Terra recebeu a luz de Cristo. Ao seguirmos o exemplo do Salvador e vivermos como Ele viveu e como Ele ensinou, essa luz vai arder dentro de nós e iluminar o caminho para outras pessoas. O apóstolo Paulo fez uma lista de 6 atributos de um fiel, os quais permitem que nossa luz brilhe. Vamos examinar cada um deles. Mencionarei os 2 primeiros atributos juntos: ser um exemplo na palavra e no trato. As palavras que usamos podem elevar e inspirar, ou podem magoar e humilhar. No mundo atual, há um supercrescimento de profanidade, pelo qual parecemos estar cercados em quase toda a direção. É difícil não ouvir o nome de Deus ser usado de modo descuidado e irrefletido. Comentários rudes tornaram-se comuns nos programas de televisão, filmes, livros e músicas. Proferem-se livremente insultos e retórica irada. Falemos com as pessoas com amor e respeito, sempre mantendo a linguagem pura e abstendo-nos de usar palavras ou comentários que magoem ou ofendam. Sigamos o exemplo do Salvador, que falou com tolerância e bondade durante todo o seu ministério. O atributo seguinte mencionado por Paulo é a caridade, que foi definido como o puro amor de Cristo. Tenho certeza de que dentro de nossa esfera de influência há pessoas solitárias, enfermas e desanimadas. Temos a oportunidade de ajudá-las e de levar-lhes o Espírito. O Salvador deu esperança ao desesperançado e forças ao fraco. Ele curou os enfermos, fez o coxo andar, o cego ver, o surdo ouvir. Chegou até mesmo a reviver os mortos. Durante todo o seu ministério, ele estendeu a mão com caridade a todos os necessitados. Ao imitarmos seu exemplo, abençoaremos vidas, inclusive a nossa. Em seguida, temos que ser um exemplo no espírito. Para mim, isso significa que nos esforçamos para ter bondade, gratidão, perdão e boa vontade em nossa vida. Essas qualidades nos proporcionam um espírito que toca a vida das pessoas ao nosso redor.
Tive a oportunidade ao longo dos anos de conviver com inúmeras pessoas que tinham um espírito assim. Sentimos algo especial quando estamos com elas. Um sentimento que nos faz querer estar na companhia delas e seguir seu exemplo. Elas irradiam a luz de Cristo e nos ajudam a sentir o amor dele por nós. Para ilustrar que a luz que emana de um espírito puro e amoroso é reconhecida pelas pessoas, vou contar-lhes uma experiência pessoal que tive há muitos anos. Naquela época, os líderes da igreja se reuniram com líderes governamentais de Jerusalém para elaborar um acordo de arrendamento do local onde seria construído o centro da igreja em Jerusalém. Para obter a permissão necessária, a igreja teve que concordar com a exigência de que nenhum trabalho de proselitismo seria realizado por nossos membros que utilizariam o centro. Depois que esse acordo foi firmado, um dos líderes governamentais israelenses, que conhecia bem a igreja e seus membros, comentou que ele sabia que a igreja honraria o acordo de não fazer proselitismo. Mas ele disse, referindo-se aos alunos que frequentariam o local, o que vamos fazer em relação à luz nos olhos deles? Que essa luz especial sempre brilhe dentro de nós, para que possa ser reconhecida e valorizada pelas pessoas. Ser um exemplo na fé significa que confiamos no Senhor e em Sua palavra. Significa que possuímos e que nutrimos as crenças que vão guiar nossos pensamentos e ações. Nossa fé no Senhor Jesus Cristo e em nosso Pai Celestial vão influenciar tudo o que fizermos. Em meio à confusão de nossa época, os conflitos de consciência e o tumulto da vida cotidiana, uma fé duradoura se torna uma âncora em nossa vida. Lembrem-se que a fé e a dúvida não podem existir na mente ao mesmo tempo, pois uma dissipa a outra. Reitero o que já foi dito repetidas vezes. Para adquirir e manter a fé que nos é necessária, é essencial que leiamos, estudemos e ponderemos as Escrituras. A comunicação com nosso Pai Celestial por meio da oração é vital. Não podemos nos dar ao luxo de negligenciar essas coisas porque o adversário e suas hostes estão implacavelmente buscando uma fenda em nossa armadura, um lapso em nossa fidelidade. O Senhor disse, buscai diligentemente, orai sempre e sede crentes, e todas as coisas contribuirão para o vosso bem. Por fim, temos que ser puros, o que significa ser limpos de corpo, mente e espírito. Sabemos que nosso corpo é um templo e que deve ser tratado com reverência e respeito. Nossa mente deve encher-se de pensamentos elevados e enobrecedores, sendo mantida livre de coisas que a poluam. Para termos o Espírito Santo como nosso companheiro constante, precisamos ser dignos. Irmãos e irmãs, a pureza nos proporciona paz de consciência e nos qualifica para recebermos as promessas do Salvador. Ele disse, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Ao provarmos ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza, vamos nos qualificar para ser uma luz para o mundo. Quero dizer a todos, particularmente a vocês, jovens, que à medida que o mundo se afasta cada vez mais dos princípios e diretrizes que nos foram dados por um amoroso Pai Celestial, destacamo-nos da multidão por sermos diferentes. Destacamo-nos porque nos vestimos com recato. Seremos diferentes porque não dizemos palavrões e porque não fazemos uso de substâncias prejudiciais a nosso corpo.
Seremos diferentes, porque nos abstemos de dizer piadas impróprias e fazer comentários degradantes. Seremos diferentes ao decidirmos não encher a mente com as opções da mídia, que são vulgares e degradantes e que afastam o espírito de nosso lar e de nossa vida. Sem dúvida, vamos nos destacar ao fazermos escolhas em relação à moralidade. Escolhas condizentes com os princípios e padrões do Evangelho. Essas coisas que nos tornam diferentes da maioria do mundo também nos proporcionam a luz e o espírito que vão brilhar em um mundo cada vez mais tenebroso. Geralmente é difícil ser diferente e destacar-se na multidão. É natural ter medo de que os outros vão pensar, do que os outros vão pensar ou dizer. Consoladoras são as palavras do Salmo: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? À medida que fizermos de Cristo o ponto central de nossa vida, nossos temores serão substituídos pela coragem de nossa convicção. A vida não é perfeita para ninguém, e às vezes os desafios e dificuldades que enfrentamos podem tornar-se avassaladores, fazendo com que nossa luz enfraqueça. Contudo, com a ajuda de nosso Pai Celestial, aliada ao apoio de outras pessoas, podemos readquirir a luz que vai iluminar nosso próprio caminho novamente e prover a luz que outros podem precisar. Para ilustrar, compartilho com vocês as tocantes palavras de um poema favorito que li pela primeira vez há muitos anos. Encontrei à noite um estranho, cuja lâmpada se apagara. Parei e deixei que acendesse sua lâmpada na minha. Uma tempestade irrompeu mais tarde, fazendo o mundo tremer. E quando o vento cessou, minha lâmpada estava apagada. Mas o estranho voltou até onde eu estava, com a sua lâmpada brilhando forte, ergueu sua preciosa chama e acendeu a minha. Meus irmãos e irmãs, estamos cercados de oportunidades de brilhar a cada dia, sejam quais forem as circunstâncias em que nos encontremos. Ao seguirmos o exemplo do Salvador, teremos a oportunidade de ser uma luz na vida das pessoas, sejam nossos próprios familiares e amigos, nossos colegas de trabalho, meros conhecidos ou pessoas totalmente desconhecidas. Para cada um de vocês eu digo, você é um filho ou uma filha de nosso Pai Celestial. Você veio da presença dele para viver nesta terra por algum tempo, para refletir o amor e os ensinamentos do Salvador, deixando corajosamente sua luz brilhar para que todos a vejam. Quando esse período na terra terminar, se tiver feito sua parte, você terá a gloriosa bênção de voltar a viver com ele para sempre. Como são reconfortantes as palavras do Salvador. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Presto testemunho dele. Ele é o nosso Salvador e Redentor, nosso advogado junto ao Pai. Ele é o nosso exemplo e nossa força. Ele é a luz que resplandece nas trevas. Que cada um de nós, ao alcance da minha voz, se comprometa a segui-lo, tornando-se assim uma luz resplandecente para o mundo. Essa é a minha oração, em seu santo nome. Sim, Jesus Cristo, o Senhor, o Filho de Deus. Amém. President Monson, thank you. We love you. Presidente Monson, obrigado. Nós o amamos. Meus queridos irmãos e irmãs, sinto-me muito grato pela primeira presidência ter me convidado a compartilhar meu humilde testemunho neste domingo. As palavras de um dos hinos favoritos da igreja descrevem o que sinto agora. Assombro me causa o amor que me dá Jesus. Confuso estou pela graça de sua luz. Surpreso estou que quisesse Jesus baixar do trono divino e minha alma resgatar. Que desse meu mestre perdão a tal pecador, para justificar minha vida com seu amor. Que assombroso é
Assombroso, sim. Há alguns dias tive o privilégio de reunir-me com a primeira presidência e receber esse chamado de nosso querido profeta, o presidente Thomas S. Monson. Quero testificar a todos vocês da força e do amor do presidente Monson ao dizer-me: este chamado vem do Senhor Jesus Cristo. Sinto-me emocionado e profundamente tocado ao refletir sobre a importância e o significado dessas palavras, ditas com tanta ternura por nosso amado profeta. Presidente Monson, Presidente Eyring, Presidente Uchtdorf, eu os amo. Servirei ao Senhor de todo o meu coração, poder, mente e força. Ah, como amo o presidente Boyd K. Packer e os elders Elton Perry e Richard J. Scott. Sinto profunda saudade deles. Sou abençoado por ter sido treinado e ensinado pessoalmente por esses queridos irmãos. De modo algum, sou capaz de substituí-los. Porém, sinto-me honrado por servir no mesmo quórum em que eles serviram e por continuar o ministério do Senhor. Quando reflito sobre as pessoas que ajudaram-me a ser o que sou, penso primeiramente em minha doce e abnegada companheira eterna, Melanie. Ao longo dos anos, ela ajudou a moldar-me como a argila do oleiro em um melhor discípulo de Cristo. Seu amor e apoio e o dos nossos 5 filhos, noras, genros e 24 netos dão-me alento. Minha querida família, amo vocês. Como Nefe de outrora, nasci de bons pais no Evangelho. E eles, por sua vez, nasceram de bons pais. Isso ocorre há 6 gerações. Meus primeiros ancestrais que filiaram-se à igreja eram da Inglaterra e da Dinamarca. Esses antigos pioneiros deram tudo a fim de viver o Evangelho de Jesus Cristo e deixaram um legado para a sua posteridade. Sou muito grato por uma família de múltiplas gerações na igreja. Sei que ter uma família assim é uma meta na qual vale a pena esforçar-nos. Muitas outras pessoas contribuíram na preparação de minha vida para esse novo chamado. Dentre eles, meus amigos de infância, meus familiares, antigos líderes, professores e mentores de toda uma vida. Devo citar as pessoas de minha primeira missão nos Estados do Leste e nossos amados missionários da missão Nova York e Nova York Norte. Há várias pessoas que têm influenciado e moldado minha vida. Muito obrigado. Gostei muito de servir com meus irmãos dos 70. Por 15 anos, pertenci a um dos quórums mais maravilhosos e uma das irmandades mais amorosas da igreja. Obrigado, meus queridos amigos que serviram comigo. Agora estou ansioso para pertencer a um novo quórum. Presidente Russell M. Nelson, tenho profundo amor pelo Senhor e por todos os membros do quórum dos 12 apóstolos. A irmã Resband e eu fomos abençoados ao visitar membros durante várias designações e a congregações e missões no mundo todo. Nós amamos os membros da igreja onde quer que estejam. Sua fé aumentou nossa fé. Seu testemunho fez nosso testemunho crescer e se fortalecer. Se pudesse deixar-lhes uma pequena mensagem hoje, seria esta. O Senhor disse, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei a vós. Estou certo de que não há escolha, erro ou pecado que você ou qualquer outra pessoa possam ter cometido que alterem o amor dele por você ou pelos outros. Isso não significa que ele justifica ou aceita o comportamento pecaminoso, tenho certeza de que não o faz, mas significa que devemos estender a mão ao próximo, em amor, convidando, persuadindo, servindo e resgatando. Jesus Cristo enxergava além da etnia das pessoas, de seu status social ou de suas circunstâncias a fim de ensinar-lhes essa profunda verdade. Perguntaram-me muitas vezes quando foi que obtive meu testemunho. Não consigo lembrar-me de não ter acreditado no Pai Celestial e em Jesus Cristo. Eu os amo desde que aprendi sobre eles. Ao ler as Escrituras e histórias do Evangelho, ajoelhado ao lado de minha mãe angelical.
Essa crença inicial agora tornou-se um conhecimento e um testemunho sobre um amoroso Pai Celestial, que ouve nossas orações e as responde. Meu testemunho de Jesus Cristo é formado por muitas experiências especiais, por meio das quais passei a conhecer seu grande amor por todos nós. Sou grato pela expiação de nosso Salvador, e assim como alma, desejo proclamá-la com a trombeta de um anjo. Sei que Joseph Smith é o profeta de Deus da restauração e que o livro de Mormon é a palavra de Deus. Sei que o presidente Thomas S. Monson é o verdadeiro servo e profeta de Deus na terra hoje. Ao seguirmos nosso profeta, oro para que tenhamos caridade em nosso coração pelas outras pessoas, que tornemo-nos uma testemunha viva e que, de fato, assombremo-nos com o amor que nos dá Jesus. Oh, que seja assombroso, assombroso sim, para mim e para vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Dear brothers and sisters, it has been many decades since Queridos irmãos e irmãs, já faz décadas desde que se realizou uma conferência que tanto o presidente Bowie K. Packer quanto os elders Elton Perry ou Richard G. Scott não estivessem sentados logo atrás do púlpito e discussando em uma das sessões. Nossas lembranças deles são pungentes e acrescento meu tributo em honra deles, cada qual tão unicamente distinto, porém todos são tão harmoniosos em seus testemunhos de Jesus Cristo e de sua expiação. Além disso, tal como vocês, encontro forças no presidente Thomas S. Monson e o apoio como profeta, vidente e revelador, com admiração por seu obediente e fiel serviço apostólico ao longo de mais de 50 extraordinários anos. Foi na manhã de terça-feira desta semana, logo após as 9 horas, quando o bispado estava iniciando uma reunião com a presidência da área Ásia, que eu estava aqui para a conferência, que fui chamado para uma reunião com o presidente Monson e seus conselheiros. Momentos depois, ao entrar na sala de reuniões ao lado do escritório dele, devo ter parecido nervoso, visto que ele falou gentilmente para acalmar meus ânimos. Ele comentou, observando minha idade, que eu parecia bem novo e até mais novo do que a idade que eu tinha. E logo em seguida, o presidente Monson disse que, agindo pela vontade do Senhor, eu estava sendo chamado para o quórum dos 12 apóstolos. Ele me perguntou se eu aceitaria esse chamado, ao que depois de um embargo bem audível e impróprio na voz, mas de pura comoção, eu respondi que sim. Depois, antes que eu pudesse verbalizar um tsunami de emoções indescritíveis, a maioria delas de sentimentos de inadequação, o presidente Monson gentilmente me reconfortou, descrevendo como ele fora chamado apóstolo há muitos anos pelo presidente David O. McKay, e dizendo que naquela época ele também se sentiu inadequado. Calmamente me instruiu dizendo: Bispo Stevenson, o Senhor qualifica aqueles a quem chama. Desde então, essas palavras reconfortantes de um profeta foram uma fonte de paz, uma calmaria em meio a uma tempestade de dolorosa autoavaliação e preocupação, nas agonizantes horas do dia e da noite que se passaram. Mais tarde, naquele dia, ensaiei o que acabei de contar-lhes para minha doce companheira, Lisa, sentado num canto tranquilo da praça do templo, tendo a serena visão do templo e do histórico tabernáculo diante de nós. Ao tentarmos compreender e processar os acontecimentos do dia, encontramos uma âncora em nossa fé em Jesus Cristo e em nosso conhecimento do grande plano de felicidade. Isso me leva a expressar meu profundo amor por Lisa. Ela é a luz do sol em minha vida e uma extraordinária filha de Deus. Sua vida é repleta de serviço abnegado e de amor incondicional por todos. Vou me esforçar para permanecer digno das bênçãos de nossa união eterna.
Expresso meu profundo amor por nossos 4 filhos e a família deles, 3 dos quais estão aqui com suas belas esposas, as mães de nossos 6 netos. O 4º, um missionário, recebeu permissão especial para ficar acordado depois do horário de recolher e está assistindo a esta conferência ao vivo com seu presidente de missão e a esposa dele na Casa da Missão em Taiwan. Amo cada um deles e o modo como eles amam o Salvador e o Evangelho. Expresso meu amor a cada membro de minha família, minha querida mãe e meu pai, que faleceu ano passado, que instilaram em mim o testemunho que sinto fazer parte de mim desde minhas lembranças mais antigas. Também expresso gratidão a meu irmão, minhas irmãs e seus cônjuges fiéis, e também aos membros da família de Alissa, muitos dos quais estão hoje aqui presentes. Estendo essa rede de gratidão a muitos parentes, amigos, missionários, líderes e professores ao longo do caminho. Tive a bênção de ter o convívio bem próximo com os membros da primeira presidência, os 12, os 70 e as presidências gerais das auxiliares. Expresso meu amor e carinho a cada um de vocês, irmãos e irmãs, e vou esforçar-me para ser digno de nossa associação contínua. O Bispado Presidente desfruta de uma união quase celestial. Sentirei falta de meu convívio diário com o Bispo Cossé e o Bispo Davis. Estou diante de vocês como prova das palavras do Senhor registradas na primeira sessão de Doutrina e Convênios, para que a plenitude do meu Evangelho seja proclamada pelos fracos e pelos simples aos confins da terra e perante os reis e governantes. Essas palavras foram precedidas pela declaração do Senhor que demonstra o amor de um pai por seus filhos. Portanto, eu, Senhor, conhecendo as calamidades que adviriam aos habitantes da terra, chamei meu servo Joseph Smith Jr., e falei-lhe do céu e dei-lhe mandamentos. Nosso amado Pai Celestial e seu Filho Jeová, conhecendo o fim desde o princípio, abriram os céus e uma nova dispensação para contrabalançar as calamidades que ele sabia que viriam. O apóstolo Paulo descreveu as calamidades iminentes como tempos trabalhosos. Para mim, isso sugere que a bênção compensatória de vivermos em tempos trabalhosos é de estarmos na plenitude dos tempos. Ao angustiar-me com minhas inadequações nessa semana, recebi uma nítida impressão que, ao mesmo tempo, me repreendeu e me consolou. Eu não deveria concentrar-me no que não posso fazer, mas sim no que posso. Posso prestar testemunho das simples e preciosas verdades do Evangelho. Estas são as palavras que compartilhei centenas de vezes, tanto com pessoas da igreja, quanto com muitos não-membros. Deus é nosso amado Pai Celestial. Somos seus filhos. Ele chora conosco quando sofremos e fica feliz quando fazemos o que é certo. Ele deseja comunicar-se conosco e podemos comunicar-nos com Ele por meio da oração sincera. O Pai Celestial providenciou para nós, seus filhos, um meio de voltarmos a viver em sua presença. A expiação de Jesus Cristo é o ponto central do plano de nosso Pai. O Pai Celestial enviou seu Filho à Terra para expiar os pecados de toda a humanidade e vencer a morte. Dessas verdades eu presto meu testemunho e o faço em nome de Jesus Cristo. Amém. My dear brothers and sisters, Meus queridos irmãos e irmãs, obrigado por terem me apoiado ontem como membro do Quórum dos 12 Apóstolos. É difícil expressar o quanto isso significa para mim. Fiquei particularmente grato pelo voto de apoio de 2 mulheres extraordinárias na minha vida, minha esposa Ruth e nossa querida filha Ashley. Meu chamado oferece ampla evidência da veracidade da declaração feita pelo Senhor no início desta dispensação, para que a plenitude do meu Evangelho seja proclamada pelos fracos e pelos simples aos confins da terra. Sou um desses fracos e simples. Quando fui chamado para ser o bispo de uma ala no leste dos Estados Unidos há décadas, meu irmão, que é um pouco mais velho e bem mais sábio do que eu, me telefonou. Ele disse: "Você precisa saber que o Senhor não o chamou por causa de algo que você fez. No seu caso, foi provavelmente a despeito do que você fez. O Senhor o chamou
por causa do que ele precisa fazer por seu intermédio, e isso somente vai acontecer se você o fizer à maneira dele. Reconheço que essa sabedoria de um irmão mais velho se aplica ainda mais hoje. Às vezes algo maravilhoso acontece no serviço de um missionário quando ele percebe que o chamado não tem a ver com ele, mas sim com o Senhor, sua obra e os filhos do Pai Celestial. Sinto que o mesmo se aplica a um apóstolo. Esse chamado não tem a ver comigo, tem a ver com o Senhor, sua obra e os filhos do Pai Celestial. Não importa qual seja a nossa designação ou chamado na igreja, para servir com grande capacidade precisamos fazê-lo sabendo que todos a quem servimos são um amado filho ou filha espiritual de pais celestiais e, como tal, têm uma natureza e destino divinos. Em minha profissão anterior, eu era cardiologista, especializado em transplante de coração e insuficiência cardíaca. Como muitos pacientes estavam gravemente enfermos, vi muitas pessoas morrerem. Em tom de brincadeira, minha mulher dizia que era sinal de mau prognóstico alguém tornar-se meu paciente. Graças à minha experiência com esse tipo de pacientes, desenvolvi um distanciamento emocional quando as coisas iam mal. Desse modo, conseguia aliviar os sentimentos de tristeza e frustração. Em 1986, um rapaz chamado Chad passou a apresentar insuficiência cardíaca, precisando de transplante. Ele conseguiu manter-se bem por 1 década e meia. Chad fez tudo o que pôde para manter-se saudável e ter uma vida mais normal possível. Serviu missão, trabalhou e foi um filho devotado aos pais. Os últimos anos de sua vida, porém, foram difíceis e ele teve frequentes internações hospitalares. Certa noite, foi levado à sala de emergência do hospital em plena parada cardíaca. Meus colegas e eu trabalhamos muito tempo tentando restaurar sua circulação. Por fim, ficou claro que Chad não poderia ser ressuscitado. Paramos nosso inútil esforço e declarei-o morto. Apesar de triste e decepcionado, pensei comigo mesmo, Chad teve um bom atendimento, desfrutou muitos anos a mais de vida do que teria se não tivesse esse tratamento. Esse distanciamento emocional ruiu, porém, quando seus pais chegaram ao pronto-socorro e viram o filho morto estendido sobre uma maca. Pela primeira vez, vi o Chad pelos olhos de sua mãe e de seu pai. Vi as grandes esperanças e expectativas que tinham para ele. O desejo que tinham de que ele viveria apenas mais algum tempo e ficasse um pouco melhor. Com essa compreensão, comecei a chorar. Numa irônica inversão de papéis e num ato de bondade, do qual nunca me esquecerei, os pais do Chad me consolaram. Hoje percebo que para servir efetivamente ao próximo, devemos vê-los pelos olhos de um pai, pelos olhos do Pai Celestial. Só então poderemos começar a compreender o verdadeiro valor de uma alma. Só então conseguiremos sentir o amor que o Pai Celestial tem por todos os seus filhos. Só então poderemos sentir a preocupação e o cuidado que o Salvador tem por eles. Não é possível cumprirmos plenamente nossa obrigação de convênio de chorar com os que choram e consolar os que necessitam de consolo, a menos que os vejamos pelos olhos de Deus. Essa perspectiva expandida abrirá nosso coração aos desapontamentos, medos e sofrimentos de outras pessoas. Mas o Pai Celestial vai ajudar-nos e consolar-nos, assim como os pais do Chad me consolaram na sala de emergência há vários anos. Precisamos ter olhos que veem, ouvidos que ouvem e coração para conhecer e sentir, se quisermos realizar o resgate tão frequentemente incentivado pelo presidente Thomas S. Monson. Somente quando vemos pelos olhos do Pai Celestial podemos encher-nos do puro amor de Cristo. Devemos rogar a Deus todos os dias para que tenhamos essa caridade. Mormon admoestou, portanto, meus amados irmãos, rogai ao Pai, com toda a energia de vosso coração, que sejais cheios desse amor que Ele concedeu a todos os que são verdadeiros seguidores de seu Filho, Jesus Cristo. Do fundo do coração, quero ser um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. Eu o amo, eu o adoro, presto testemunho de sua realidade viva. Testifico que ele é o ungido, o Messias. Sou testemunha
de sua incomparável misericórdia, compaixão e amor. Acrescento o meu testemunho ao dos apóstolos que, no ano 2000, afirmaram que Jesus é o Cristo vivo, o Filho imortal de Deus. Ele é a luz, a vida e a esperança do mundo. Testifico que o Senhor ressuscitado apareceu, juntamente com Deus, nosso Pai Celestial, naquele dia em 1820, no Bosque, em Nova York, tal como disse Joseph Smith. As chaves do sacerdócio, que possibilitam as ordenanças de salvação e exaltação, estão na terra hoje. Sei disso. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Thank you, President Monson, for your wonderful Obrigado, presidente Monson, pelos ensinamentos. Obrigado por ser um profeta de Deus e por ter sido guiado pelo Senhor para chamar Elder Rasband, Stevenson e Elder Renland como apóstolos do Senhor. Irmãos, obrigado por compartilhar seus pensamentos e testemunhos. Ao sinal do regente, a congregação ficará em pé e se juntará ao coro para cantar as estrofes 1, 2, 3 e 7 do hino Que Firme Alicerce. Após o hino, teremos a satisfação de ouvir o presidente Russell M. Nelson, presidente do Quórum dos 12 Apóstolos. Ele será seguido pelos élderes Gregory A. Schweitzer e Cláudio R.M. Costa, dos 70. O coro, então, cantará Minha alma hoje tem a luz. Esta é a Conferência Geral Semestral número 185 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Dear elders Rasband, Estimados elders Rasband, Stevenson e Renland, nós, seus irmãos, damos-lhes as boas-vindas ao quórum dos 12 apóstolos e agradecemos a Deus pelas revelações que Ele deu a seu profeta, o presidente Thomas S. Monson. Irmãos e irmãs, quando nos encontramos na Conferência Geral há 6 meses, nenhum de nós esperava as alterações que aconteceriam e que tanto tocariam o coração de todos os membros da igreja. O elder L. Tom Perry proferiu uma vigorosa mensagem sobre o papel insubstituível do casamento e da família no plano do Senhor. Ficamos arrasados quando apenas alguns dias mais tarde soubemos do câncer que logo o levaria de nossa presença. Mesmo com sua saúde debilitada, o presidente Boyd K. Packer continuou a lutar bravamente na obra do Senhor. A despeito de seu estado de saúde frágil em abril passado, ele estava determinado a declarar seu testemunho até seu último suspiro. Então, apenas 34 dias após o falecimento do elder Perry, o presidente Packer também passou para o outro lado do véu. Sentimos a falta do elder Richard G. Scott em nossa última conferência geral, mas refletimos a respeito do testemunho vigoroso do Salvador que ele prestara em muitas conferências anteriores. E há apenas 12 dias, o elder Scott foi chamado de volta ao lar e reencontrou sua amada Janine. Tive o privilégio de estar com esses irmãos durante seus últimos dias de vida. Inclusive a companhia de membros da família do Packer e do elder Scott pouco antes de seu falecimento. Tem sido difícil para mim acreditar que aqueles 3 amigos queridos, magníficos servos do Senhor, de repente partiram. Sinto mais saudades deles mais do que posso dizer. Ao refletir sobre esse inesperado rumo dos acontecimentos, uma das impressões que não sai da minha mente é o que observei na esposa deles. A imagem serena da irmã Donna Smith Packer e da irmã Barbara Dayton Perry, cada uma ao lado do leito do seu marido, ficou gravada em minha mente. 2 mulheres repletas de amor, de verdade e fé genuína. Enquanto a irmã Packer estava sentada ao lado do marido em suas horas finais, ele irradiava aquela paz que excede todo o entendimento. Embora soubesse que seu amado companheiro, por quase 70 anos, em breve partiria, mostrou a tranquilidade de uma mulher de fé. Ela parecia angelical, assim como nesta foto, na dedicação do templo de Brigham City. Vi esse mesmo tipo de amor e fé emanar da irmã Perry. Sua dedicação ao marido e ao Senhor era evidente, o que muito me tocou. Desde as horas finais em que estiveram com o marido até hoje, essas mulheres leais mostraram a mesma força e coragem das mulheres que guardam convênios. Será impossível medir a influência de tais mulheres, não apenas na família, mas na igreja do Senhor, como esposas, mães e avós, irmãs e tias, como professoras e líderes, especialmente exemplares e leais defensoras da fé. Isso tem acontecido em todas as dispensações do Evangelho desde os dias de Adão e Eva. No entanto, as mulheres desta dispensação são diferentes das mulheres de qualquer outra anterior, pois cada dispensação é singular. E essa dispensação é diferente de todas as outras, pois traz consigo privilégios e responsabilidades. Há 36 anos, em 1979, o presidente Spencer W. Kimball profetizou sobre o impacto que as mulheres que guardam convênios teriam no futuro da Igreja do Senhor. Ele
previu. Boa parte do enorme crescimento que ocorrerá na igreja nestes últimos dias se dará porque muitas das boas mulheres do mundo serão atraídas à igreja em grandes números. Isso se produzirá porque as mulheres da igreja refletirão retidão e lucidez em sua vida, e porque serão vistas como distintas e diferentes, de modo positivo, das mulheres do mundo. Minhas queridas irmãs, vocês que são nossas companheiras preciosas nesta dispensação, o dia que o presidente Kimball previu é hoje. Vocês são as mulheres que ele previu. Sua virtude, sua luz, seu amor, seu conhecimento, sua coragem, seu caráter, sua fé e sua vida justa vão atrair as boas mulheres do mundo, com a família delas, para a igreja em um número sem precedentes. Nós, seus irmãos, precisamos de sua força, de sua conversão, de sua convicção, de sua capacidade de liderar, de sua sabedoria e de sua voz. O reino de Deus não é e não pode ser completo sem as mulheres que fazem e guardam convênios sagrados. Mulheres que podem falar com o poder e a autoridade de Deus. O presidente Packer disse: precisamos de mulheres que sejam organizadas e de mulheres que possam organizar. Precisamos de mulheres com a capacidade de liderar, que saibam planejar, dirigir e administrar. Mulheres que podem ensinar e que sejam capazes de se manifestar. Precisamos de mulheres com o dom do discernimento, que consigam visualizar as tendências do mundo e detectar aquelas que, por mais populares que sejam, são fúteis ou até perigosas. Hoje, quero acrescentar que precisamos de mulheres que saibam como fazer com que as coisas importantes aconteçam pela fé e que sejam corajosas defensoras da moral e da família em um mundo aflito pelo pecado. Precisamos de mulheres que sejam dedicadas a orientar os filhos de Deus ao longo do caminho do convênio rumo à exaltação. Mulheres que saibam como receber revelação pessoal, que compreendam o poder e a paz da investidura do templo. Mulheres que saibam como invocar os poderes do céu para proteger e fortalecer os filhos e a família. Mulheres que ensinam destemidamente. Ao longo de minha vida, fui abençoado por mulheres como essas. Minha falecida esposa, Denzel, era esse tipo de mulher. Sempre serei grato pela influência transformadora que ela exerceu em mim em todos os aspectos de minha vida, inclusive em meu trabalho pioneiro em cirurgias de peito aberto. Há 58 anos, foi-me solicitado fazer uma cirurgia em uma menina gravemente doente que tinha um problema cardíaco congênito. Seu irmão mais velho morrera anteriormente de um problema de saúde semelhante. Os pais dela suplicaram ajuda. Eu não estava otimista em relação ao resultado, mas prometi fazer tudo ao meu alcance para salvar a vida da menina. Apesar de meus melhores esforços, a criança morreu. Depois de um tempo, os mesmos pais trouxeram até mim outra filha, que tinha na época apenas 16 meses, também nascida com uma malformação cardíaca. Novamente, a seu pedido, fiz a cirurgia. A menina também morreu. Essa terceira perda devastadora naquela família deixou-me profundamente arrasado. Fui para casa desolado, joguei-me ao chão de nossa sala de estar e chorei durante a noite toda. Denzel ficou ao meu lado, ouvindo-me dizer repetidas vezes que nunca realizaria outra cirurgia de peito aberto, cardíaca de peito aberto. Então, por volta das 5 horas da manhã, Denzel olhou para mim
e amorosamente perguntou: terminou de chorar? Then get dressed. Então vá se vestir. Volte ao hospital. Vá para o trabalho. Você precisa aprender mais. Se você parar agora, outras pessoas terão de aprender de maneira dolorosa o que você já sabe. Ah, como eu precisava da visão, da determinação e do amor de minha esposa. Voltei ao trabalho e aprendi mais. Se não fosse pelo incentivo inspirado de Denzel, eu não teria me especializado em cirurgia de peito aberto e não estaria preparado para fazer a cirurgia que salvou a vida do presidente Spencer W. Kimball em 1972. Irmãs, vocês percebem a amplitude e abrangência de sua influência quando falam das coisas que vêm a seu coração e a sua mente, conforme orientadas pelo Espírito? O excelente presidente de estaca contou-me a respeito de uma reunião de conselho da estaca na qual estavam lidando com um desafio difícil. A certa altura, ele percebeu que a presidente da primária da estaca não tinha falado nada. Então perguntou se ela tinha alguma ideia para compartilhar. Bem, na verdade eu tenho, ela disse. E começou a compartilhar um pensamento que mudou a direção de toda a reunião. O presidente da estaca continuou. Enquanto ela falava, o Espírito testificou-me de que ela expressara a revelação que estávamos procurando como conselho. Minhas queridas irmãs, seja qual for o seu chamado, sejam quais forem suas circunstâncias, precisamos de seu ponto de vista, de suas impressões e de sua inspiração. Precisamos que vocês falem abertamente e manifestem-se nos conselhos de ala e de estaca. Precisamos que cada irmã casada fale como uma parceira participativa e plena de direitos, ao se unirem ao seu marido no governo da família. Casadas ou solteiras, vocês, irmãs, possuem habilidades distintas e uma intuição especial que receberam como dádiva de Deus. Nós, irmãos, não podemos substituir sua influência singular. Sabemos que o ato culminante de toda a criação foi a criação da mulher. Precisamos de sua força. Os ataques contra a igreja, contra a doutrina da igreja e contra o nosso modo de vida vão aumentar. Por isso, precisamos de mulheres que tenham uma firme compreensão da doutrina de Cristo e que usem essa compreensão para ensinar e ajudar a criar uma geração resistente ao pecado. Precisamos de mulheres que podem detectar o engano em todas as suas formas. Precisamos de mulheres que saibam como ter acesso ao poder de Deus, que Deus coloca à disposição daqueles que guardam os convênios, que expressam suas crenças com confiança e bondade. Precisamos de mulheres que tenham a coragem e a visão de nossa mãe Eva. Minhas queridas irmãs, nada é mais importante para a sua vida eterna do que sua própria conversão. A vida justa das mulheres convertidas que cumprem os convênios, e incluo a vida de minha querida companheira Wendy, e vai cada vez mais se destacar neste mundo deteriorado. Essas mulheres serão vistas, então, como distintas e diferentes, no melhor sentido possível. Então, hoje, rogo a minhas irmãs a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias que deem um passo adiante. Ocupem seu lugar de direito tão necessário em sua casa, em sua comunidade e no reino de Deus, mais do que nunca o fizeram antes. Rogo-lhes que cumpram a profecia do presidente Kimball e prometo-lhes, em nome de Jesus Cristo, que ao fazê-lo, o Espírito Santo vai magnificar sua influência de um modo sem precedentes. Presto testemunho da realidade do Senhor Jesus Cristo e de seu poder redentor, expiatório e santificador. E como um dos apóstolos dele, agradeço a vocês, minhas queridas irmãs,
e as abençoo, para que se ergam até a sua plena estatura, para que cumpram a medida de sua criação, ao realizarmos lado a lado esse trabalho sagrado. Juntos, vamos ajudar a preparar o mundo para a segunda vinda do Senhor. Disso presto testemunho, como seu irmão, em nome de Jesus Cristo. Amém. This past summer, my wife and I had two of our young grandsons staying No with verão us. passado, 2 de nossos netos mais jovens ficaram comigo e com minha esposa enquanto os pais participavam de uma atividade da estaca para percorrer uma trilha dos pioneiros. Nossa filha queria ter certeza que os meninos estudariam piano enquanto estivessem fora. Ela sabia que era mais fácil esquecer de estudar piano se estivessem passando uns dias na casa dos avós. Certa tarde, resolvi sentar com o meu neto de 13 anos, Andrew, e ouvi-lo tocar. Esse garoto é cheio de energia e adora ficar ao ar livre. Por ele, passaria o dia todo caçando e pescando. Tenho certeza de que, em vez de estudar piano, ele gostaria de estar pescando num rio perto de casa. Fiquei ali ouvindo-o martelar as notas de uma música conhecida. Cada nota que ele tocava tinha a mesma ênfase e métrica, tornando difícil identificar com clareza a melodia. Sentei-me ao seu lado, no banco, e expliquei-lhe sobre a importância de se usar um pouco mais de força nas notas da melodia e menos força nas notas de acompanhamento. Conversamos sobre como o piano era mais do que um simples milagre mecânico. Ele pode ser uma extensão da sua própria voz e de suas emoções e tornar-se um instrumento de comunicação maravilhoso. Assim como uma pessoa fala e vai de uma palavra a outra, naturalmente a melodia deve fluir ao passarmos de uma nota para outra. Rimos juntos enquanto ele tentava tocar repetidas vezes. Seu sorriso com covinhas foi aumentando à medida que aquela melodia bem conhecida começava a emergir do que antes era um conjunto desordenado de sons. A mensagem ficou clara. Sou um filho de Deus. Por ele estou aqui. Perguntei-me ao Andrew se ele conseguia ver a diferença da mensagem. Ele respondeu: consigo sim, vovô. O apóstolo Paulo ensinou-nos a respeito de se comparar a comunicação e instrumentos musicais quando escreveu aos Coríntios. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas, que emitem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se saberá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Se há uma época em que o mundo precisa de discípulos de Cristo que consigam comunicar a mensagem do Evangelho com clareza e sinceridade, é agora. Precisamos que a trombeta soe claramente. Cristo certamente foi nosso melhor exemplo. Ele sempre demonstrou a coragem de defender o que era certo. Suas palavras ecoam através dos séculos, com seu convite para lembrarmos-nos de amar a Deus e ao próximo, guardar todos os mandamentos e viver de modo a ser uma luz para o mundo. Ele não tinha medo de pronunciar-se contra os poderes terrenos ou contra os governantes de sua época, mesmo quando opunham-se à missão que ele recebera do Pai. Suas palavras não tinham o propósito de confundir, mas de tocar o coração dos homens. Ele sabia claramente qual era a vontade do Pai em tudo o que ele disse e fez. Também gosto muito do exemplo de Pedro, que enfrentou os homens do mundo com coragem e clareza no dia de Pentecostes. Naquele dia, as pessoas haviam se reunido, vindas de vários países, criticando os primeiros membros da igreja porque ouviram falar em línguas e pensaram que eles estivessem embriagados. Pedro, tendo o Espírito consigo, levantou-se e defendeu a igreja e os membros. Ele testificou com estas palavras: homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido e escutai as minhas palavras. Ele então citou as Escrituras, contendo as profecias sobre Cristo, e prestou-lhes este sincero testemunho. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo.
Muitos ouviram suas palavras e sentiram o Espírito. 3.000 almas uniram-se à igreja antiga. Essa é uma evidência formidável de que o homem ou mulher que estiver disposto a testificar quando o mundo parece ter uma visão contrária ao que é certo, pode fazer a diferença. Quando nós, como membros da igreja, tomamos a decisão de defender a doutrina de Deus e sua igreja e testificar disso com vigor, ocorre uma mudança em nós. Recebemos sua imagem em nosso semblante. Ficamos mais próximos de seu espírito. Ele, por sua vez, irá adiante de nós e ficará à nossa direita e à nossa esquerda, e seu espírito estará em nosso coração e seus anjos ao nosso redor para nos suster. Os verdadeiros discípulos de Cristo não tentam achar uma desculpa para não viver a doutrina quando esta não se encaixa nos conceitos atuais do mundo. Paulo foi outro discípulo valente que proclamou com ousadia: "Não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação a todo aquele que crê." Os verdadeiros discípulos representam o Senhor quando talvez não seja conveniente fazê-lo. Os verdadeiros discípulos querem inspirar o coração dos homens, não impressioná-los. Muitas vezes, não é conveniente ou fácil defender Jesus Cristo. Tenho certeza de que esse foi o caso de Paulo quando foi chamado a se apresentar ao rei Agripa para justificar-se e contar sua história. Paulo, sem hesitar, proclamou sua crença com tal poder que o rei intimidado admitiu quase ter sido persuadido a se tornar cristão. A resposta de Paulo demonstrou seu desejo de que as pessoas entendessem claramente o que ele tinha a dizer. Ele disse ao rei Agripa que desejava que todos os que ouvissem não se tornassem quase cristãos, mas sim discípulos completos de Cristo. Os que falam com clareza podem realizar isto. Ao longo dos muitos anos em que eu tenho estudado a história do sonho de Lehi no livro de Mórmon, sempre pensei no grande e espaçoso edifício como um lugar onde só residiam os mais rebeldes. O edifício estava cheio de pessoas ridicularizando e apontando para os fiéis que seguravam na barra de ferro, que representa a palavra de Deus, e para os que caminhavam para a árvore da vida, que representa o amor de Deus. Então, alguns não conseguiram resistir à pressão das pessoas que os ridicularizavam e afastaram-se. Outros decidiram juntar-se a eles no edifício. Será que não tiveram coragem de opinar com ousadia contra as críticas ou mensagens do mundo? Ao observar o mundo atual afastando-se de Deus, creio que esse edifício esteja ficando maior. Muitos estão caminhando pelo saguão do grande e espaçoso edifício sem perceber que estão, na verdade, tornando-se parte de sua cultura. Sucumbem frequentemente às suas tentações e às mensagens. No final, eles acabam zombando também ou unindo-se àqueles que criticam ou ridicularizam. Durante anos, pensei que a multidão que zombava estivesse ridicularizando a maneira de viver dos fiéis, mas as vozes do edifício de hoje têm outro tom e uma abordagem diferente. Os que ridicularizam muitas vezes tentam destruir a mensagem simples do Evangelho, atacando alguns aspectos da igreja ou fazendo críticas implacáveis sobre um profeta ou líder. Também atacam o âmago de nossa doutrina e as leis de Deus dadas desde a criação da terra. Nós, sendo discípulos de Jesus Cristo e membros de sua igreja, nunca devemos largar a barra de ferro. Temos que fazer com que o som de nossa trombeta seja claro. A mensagem simples é a de que Deus é nosso amoroso Pai Celestial e Jesus Cristo é seu Filho. O Evangelho foi restaurado nestes últimos dias por meio de profetas vivos. E a evidência é o livro de Mórmon. O caminho da felicidade é o da unidade básica familiar como organizada originalmente e revelada por nosso Pai Celestial. Essa é a melodia bem conhecida da mensagem que muitos podem reconhecer porque a ouviram na vida pré-mortal. Como os santos dos últimos dias, é hora de defender nossas crenças e de testificar.
É a hora para que as notas da melodia do Evangelho destaquem-se mais do que o barulho do mundo. Acrescento o meu testemunho à mensagem do Salvador e Redentor da humanidade. Ele vive. Seu Evangelho foi restaurado e as bênçãos de felicidade e paz podem ser garantidas nesta vida se vivermos seus mandamentos e andarmos em seu caminho. Este é o meu testemunho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Gosto muito do hino da primária que diz: "Conta-me histórias de Cristo, eu quero ouvir. Belas histórias de quando andou aqui. Cenas passadas em terra ou mar. Coisas de Cristo. Vem me contar." Acredito que criar a tradição de contar histórias de Cristo para nossos filhos e para nossa família é uma maneira muito especial de santificar o dia do Senhor em nosso lar. Isso certamente trará um espírito muito especial ao nosso lar e dará à nossa família exemplos provenientes do próprio Salvador. Gosto muito de estudar e ponderar sobre a vida daquele que tudo deu por mim e por todos nós. Gosto de ler as passagens das Escrituras sobre sua vida imaculada e, após ler as Escrituras que contam as coisas que ele vivenciou, gosto de fechar os olhos e esforçar-me para visualizar aqueles momentos sagrados que me ensinam e me fortalecem espiritualmente. Momentos tais como quando ele cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o nos olhos do cego, dizendo-lhe: "Vai, lava-te no tanque de Siloé." E o homem obedeceu, e lavou-se, e voltou vendo. Quando ele curou a mulher que tinha um fluxo de sangue e que tocou a barra de suas vestes, por crer que somente por tocá-lo seria curada. Quando ele apareceu a seus discípulos, andando sobre as águas. Quando andou ao lado dos discípulos no caminho de Emaús, e lhes abriu o entendimento sobre as Escrituras. Quando apareceu ao povo aqui nas Américas, e lhes disse que se aproximassem dele e metessem a mão em seu lado e apalpassem as marcas em suas mãos e em seus pés, para que soubessem que ele era o Deus de Israel e o Deus de toda a terra e que fora morto pelos pecados do mundo. Regozijo-me por saber que há pais que contam histórias de Cristo para seus filhos. Percebo isso ao observar as crianças na igreja, nas apresentações da primária e em outras ocasiões. Sou grato por ter aprendido com meus pais sobre Cristo. Continuo a ver como o exemplo do Salvador ajuda minha querida esposa e eu a ensinar nossos próprios filhos. Meu coração se enche de alegria ao ver meus filhos contando histórias de Cristo aos meus netos, o que me faz lembrar de uma de minhas escrituras favoritas, que se encontra na terceira epístola de João, capítulo 1, no versículo 4, e diz: "Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos andam na verdade." E por que não dizer meus netos também? Sou grato por nossos líderes que estão constantemente nos ensinando sobre Cristo, sobre guardar o seu dia santificado e participar do sacramento a cada domingo em honra do Salvador. Desfrutamos muito mais o dia do Senhor e o sacramento estudando as histórias de Cristo, e assim fazendo, criamos tradições que edificam nossa fé e nosso testemunho e que também protegem nossa família. Algumas semanas atrás, eu estava estudando novamente o discurso que o presidente Russell M. Nelson proferiu na última conferência geral e, enquanto ponderava sobre o dia do Senhor, senti profunda gratidão pela bênção e pelo privilégio de poder participar do sacramento. Para mim, esse é um momento muito solene, sagrado e espiritual. Desfruto muito a reunião sacramental. Durante minhas ponderações, estudei atentamente a oração da bênção do pão e da água. Li e meditei profundamente sobre a oração sacramental e a ordenança do sacramento. Passei a meditar sobre isso e a repassar em minha mente e em meu coração os acontecimentos que estão ligados ao sacramento.
Em espírito de meditação, relembrei aquele dia, o primeiro da comemoração da festa dos pães ázimos, quando ele, em resposta à pergunta de seus discípulos sobre onde ele queria que eles preparassem a mesa para celebrar a Páscoa, lhes respondeu: Ide à cidade, a um certo homem, e dizei-lhe, o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Fiquei imaginando os discípulos comprando os alimentos e preparando a mesa cuidadosamente para que comessem com ele naquele dia especial. Uma mesa para 13 pessoas, ele e seus 12 discípulos, aos quais amava. Chorei, visualizando a cena de Cristo comendo com eles, quando ele declarou: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Pensei nos discípulos entristecidos, perguntando a ele: Porventura sou eu, Senhor? E quando Judas lhe fez a mesma pergunta, ele respondeu calmamente: Tu o disseste. Pude visualizar as mãos que tanto curaram, consolaram, edificaram e abençoaram, partindo o pão, e Jesus dando a eles, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Depois, tomando um cálice com vinho e dando graças, passou o cálice a eles, dizendo: Bebei dele todos. E continuou: Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Em minha ponderação, olhei os discípulos um a um e vi em seus olhos a preocupação pelo Mestre, a quem tanto amavam. Era como se eu estivesse sentado ali com eles, observando tudo. Senti uma intensa dor em meu coração, cheio de pesar e de tristeza, pelo que ele estava prestes a passar por mim. Minha alma foi invadida por um enorme desejo de ser melhor. Desejei ardentemente, com meu arrependimento e tristeza, enxugar e conter pelo menos algumas gotas de seu sangue vertido no Getsemane. Ponderei então sobre o sacramento que partilhamos a cada semana em memória dele. E ao fazer isso, fiquei pensando em cada palavra da oração da bênção do pão e da água. Pensei muito nas palavras e recordá-lo sempre, na oração da bênção do pão, e que sempre se lembram dele na bênção da água. Meditei sobre o que significa, para mim, recordá-lo sempre e sempre se lembrar dele. Para mim, significa lembrar sua vida pré-mortal, quando este lindo planeta foi criado por ele, lembrar seu nascimento humilde em uma manjedoura em Belém da Judéia, e quando ainda menino, aos 12 anos de idade, ele ensinou e pregou aos doutores da lei no templo. Lembrar a ocasião em que ele se retirou para o deserto aos 30 anos de idade, a fim de preparar-se para seu ministério mortal. E quando se transfigurou diante de seus discípulos. Lembrar a ocasião em que instituiu o sacramento na última ceia com seus discípulos, e então se retirou para o jardim do Getsemane, e ali sofreu tão intensamente por nossos pecados, dores, desilusões, enfermidades, que suou sangue por todos os poros. Lembrar a ocasião em que, após tanto sofrimento e dor intensa, ainda no Getsemane, foi traído com um beijo por um dos discípulos a quem ele chamava de amigo. E quando foi levado a Pilatos e a Herodes para ser julgado, e quando foi humilhado, judiado, cuspido, maltratado e açoitado com um chicote que dilacerou sua carne, e quando uma coroa de espinhos foi brutalmente colocada em sua cabeça. Lembrar que teve que carregar a própria cruz até o Gólgota e que nesse lugar foi pregado na cruz, sofrendo todas as dores físicas e espirituais. E quando na cruz, com suas entranhas cheias de caridade, olhou para os que o martirizavam e, fitando os céus, disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lembrar a ocasião em que, sabendo que tinha cumprido sua missão de salvar toda a humanidade, entregou seu espírito nas mãos de seu Pai, o nosso Pai. Lembrar sua ressurreição maravilhosa, que nos assegura nossa própria ressurreição e a possibilidade, dependendo de nossas escolhas, de viver ao lado dele para
toda a eternidade. E ainda meditando sobre a oração sacramental e as palavras tão especiais e significativas da oração, como é maravilhoso receber a promessa, durante a bênção do sacramento, de que, ao nos lembrarmos sempre dele, teremos sempre conosco o seu Espírito. Creio que o Senhor tem o seu próprio tempo para nos dar revelação. Compreendi isso muito claramente quando estudando Eclesiastes 3, 1 e 6, que diz: tudo tem o seu tempo determinado e todo o propósito debaixo do céu tem o seu tempo. Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora. O sacramento também é o tempo do Senhor para nos ensinar sobre a expiação de seu Filho amado, nosso Salvador Jesus Cristo, e para recebermos revelação a esse respeito. É tempo de batei e abrir-se-vos-á, de pedir e receber esse conhecimento. É o tempo para que nós, reverentemente, imploremos a Deus por esse conhecimento, e se assim fizermos, não tenho dúvida de que receberemos esse conhecimento que abençoará nossa vida sem medidas. Amo o dia do Senhor, o sacramento e o que ele significa. Amo o Salvador com toda a minha alma. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Agradecemos ao coro do tabernáculo, aos regentes e aos organistas pela linda apresentação musical desta manhã.
Nosso orador final desta sessão será o presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência. Após suas palavras, o coro encerrará esta reunião cantando Tal como um Facho. A oração de encerramento será então oferecida pela irmã Cheryl A. Asplin, primeira conselheira na presidência geral da primária. My dear brothers and sisters, Queridos irmãos e irmãs, sinto-me grato por estar com vocês no dia do Senhor, nesta conferência da Igreja do Senhor. Senti, tal como vocês, o Espírito testificar-me a veracidade das palavras que ouvimos ser proferidas. Meu propósito hoje é de aumentar seu desejo e sua determinação de reivindicar a dádiva prometida a cada um de nós após nosso batismo. Em nossa confirmação, ouvimos estas palavras: recebe o Espírito Santo. Daquele momento em diante, nossa vida mudou para sempre. Se vivermos dignamente, poderemos contar com a bênção de ter o Espírito conosco, não apenas agora, mas sempre. Vocês sabem, pelas palavras da oração sacramental, como essa promessa é cumprida. Ó Deus, Pai eterno, nós te rogamos, em nome de teu Filho Jesus Cristo, que abençoes e santifiques este pão para as almas de todos os que partilharem dele, para que o comam em lembrança do corpo de teu Filho, e testifiquem a ti, ó Deus, Pai eterno, que desejam tomar sobre si o nome de teu Filho, e recordá-lo sempre e guardar os mandamentos que ele lhes deu. Então vem a gloriosa promessa, para que possam ter sempre consigo o seu Espírito. Ter o Espírito sempre conosco é ter a orientação e a direção do Espírito Santo em nossa vida cotidiana. Podemos, por exemplo, ser alertados pelo Espírito para resistir à tentação de fazer o mal. Por esse simples motivo, é fácil ver por que os servos do Senhor têm procurado aumentar nosso desejo de adorar a Deus em nossas reuniões sacramentais. Se tomarmos o sacramento com fé, o Espírito Santo poderá proteger a nós e a nossos entes queridos das tentações que nos chegam com intensidade e frequência cada vez maiores. A companhia do Espírito Santo torna o bem mais atraente e a tentação menos sedutora. Somente isso seria o suficiente para que nos determinemos a qualificar-nos para ter o Espírito sempre conosco. Assim como o Espírito nos fortalece contra o mal, ele também nos dá o poder de discernir entre a verdade e a falsidade. A verdade que mais importa somente é confirmada por revelação proveniente de Deus. Nosso raciocínio humano e a utilização de nossos sentidos físicos não são suficientes. Vivemos em uma época em que até o mais sábio será severamente pressionado a distinguir a verdade da mentira astuta. O Senhor ensinou a seu apóstolo Tomé, que queria uma prova física da ressurreição do Salvador, tocando-lhe as feridas, que a revelação seria uma prova mais segura. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. As verdades que assinalam o caminho de volta à presença de Deus são confirmadas pelo Espírito Santo. Não podemos ir ao bosque, ver o pai e o filho, falarem ao jovem Joseph Smith. Nenhuma prova física ou argumento lógico podem confirmar que Elias, o profeta, veio conforme prometido, para conferir as chaves do sacerdócio que o profeta vivo hoje possui e exerce. A confirmação da verdade
vem a um filho ou filha de Deus que reivindicou o direito de receber o Espírito Santo. Como as mentiras e as falsidades podem se apresentar a nós a qualquer momento, precisamos de constante influência do Espírito da Verdade para poupar-nos de momentos de dúvida. Quando era membro do Quórum dos 12 Apóstolos, George Q. Cannon instou-nos a buscar constantemente a companhia do Espírito. Ele prometeu, e prometo-lhes também, que se buscarmos seguir esse curso, jamais teremos falta de conhecimento da verdade. Nunca estaremos em dúvida ou nas trevas, e nossa fé será forte, nossa alegria completa. Precisamos dessa ajuda constante da companhia do Espírito Santo, ainda por outro motivo. O falecimento de um ente querido pode ocorrer inesperadamente. É o testemunho do Espírito Santo da realidade de um Pai Celestial amoroso e um Salvador ressuscitado que nos dão a esperança e o consolo na morte de um ente querido. Esse testemunho precisa estar vivo quando a morte ocorrer. Assim, por muitos motivos, precisamos da companhia constante do Espírito Santo. Nós a desejamos, mas sabemos por experiência própria que não é fácil mantê-la. Todos pensamos, dizemos e fazemos coisas em nossa vida cotidiana que podem ofender o Espírito. O Senhor nos ensinou que o Espírito Santo será nosso companheiro constante quando nosso coração estiver cheio de caridade e a virtude adornar nossos pensamentos incessantemente. Para aqueles que se debatem com o elevado padrão necessário para qualificar-nos para a dádiva da companhia do Espírito, ofereço este incentivo. Houve ocasiões em que vocês sentiram a influência do Espírito Santo. Pode ter acontecido hoje. Vocês podem tratar esses momentos de inspiração como a semente da fé descrita por Alma. Plantem cada uma delas. Vocês podem fazê-lo colocando em prática a inspiração que tiveram. A inspiração mais valiosa será para você saber o que Deus deseja que você faça. Se for o de pagar o dízimo ou a visitar um amigo que está sofrendo, façam isso. Seja o que for, façam-no. Quando tiverem mostrado sua disposição de obedecer, o Espírito lhes enviará mais impressões do que Deus deseja que façam. À medida que obedecerem, as impressões do Espírito virão com mais frequência, cada vez mais até obterem uma companhia constante. Seu poder de escolher o certo vai aumentar. Vocês podem saber quando essas impressões para agir vêm do Espírito e não de seus próprios desejos. Quando as impressões se coadunam com o que o Salvador e seus profetas e apóstolos vivos disseram, vocês podem decidir obedecer com confiança. Então, o Senhor vai enviar seu Espírito para ajudá-los. Por exemplo, se receberem a impressão espiritual de honrar o dia do Senhor, especialmente quando parecer difícil, Deus vai enviar seu Espírito para ajudá-los. Essa ajuda foi enviada a meu pai há vários anos, quando seu trabalho o levou para a Austrália. Ele estava sozinho num domingo e queria tomar o sacramento. Não conseguia encontrar nenhuma informação sobre reuniões da igreja. Por isso começou a caminhar. Orou a cada esquina para saber para que lado virar. Depois de caminhar e dobrar esquinas por 1 hora, parou para orar novamente. Teve o sentimento de virar numa determinada rua. Logo começou a ouvir pessoas cantando no piso térreo de um edifício de apartamentos próximo. Olhou pela janela e viu algumas pessoas sentadas perto de uma mesa coberta por uma toalha branca e bandejas de sacramento. Ora, isso talvez não pareça grande coisa para vocês, mas foi algo maravilhoso para ele. Ele sabia que a promessa da oração sacramental tinha sido cumprida. Recordá-los sempre e guardar os mandamentos que ele lhes deu para que possam ter sempre consigo o seu Espírito. Esse foi apenas um exemplo de uma ocasião em que ele orou e depois fez o que o Espírito lhe disse que Deus queria que ele fizesse. Ele continuou a fazer isso ao longo dos anos, como vocês e eu faremos. Ele nunca falou sobre sua espiritualidade.
apenas continuou fazendo pequenas coisas para o Senhor. Sempre que um grupo de santos dos últimos dias lhe pedia que discursasse para eles, ele o fazia. Não importava se eram 10 pessoas ou 50, ou quanto estivesse cansado. Prestava seu testemunho do Pai, do Filho, do Espírito Santo e dos profetas, sempre que o Espírito o instava a fazê-lo. Seus mais altos chamados na igreja foram no Sumo Conselho da Estaca Bonneville, onde ele arrancava ervas daninhas na fazenda da estaca e dava aulas num curso da escola dominical. Ao longo dos anos, quando ele necessitava, o Espírito Santo era seu companheiro. Estive ao lado de meu pai num quarto de hospital. Minha mãe, com quem ele estivera casado por 41 anos, jazia no leito. Ficamos horas ao lado dela. Começamos a ver as rugas de dor desaparecerem do rosto dela. Os dedos das mãos, que tinham estado cerrados em punho, relaxaram. Os braços repousaram ao lado dela. As dores de décadas de câncer estavam chegando ao fim. Vi no rosto dela um semblante de paz. Ela deu uns breves suspiros, então arquejou e ficou inerte. Ficamos ali esperando para ver se voltaria a respirar. Por fim, meu pai disse serenamente: uma menininha voltou para casa. Não derramou uma única lágrima. Foi porque o Espírito Santo há muito lhe dera uma clara visão de quem ele era, de onde tinha vindo, no que se tornara e para onde ela estava indo. O Espírito lhe testificara muitas vezes que havia um Pai Celestial amoroso, um Salvador que havia vencido o poder da morte, e que o selamento do templo com ele compartilhara com sua esposa e família era real. O Espírito há muito lhe assegurara que a bondade e a fé de minha mãe a qualificara para o retorno ao lar celeste, onde seria lembrada como maravilhosa filha da promessa e recebida de volta com honra. Para meu pai, isso era mais do que uma esperança. O Espírito Santo fizera com que fosse uma realidade para ele. Ora, alguns podem dizer que suas palavras e as imagens em sua mente referentes ao lar celestial eram apenas um doce sentimento, um juízo atordoado de um marido no momento de sua perda. Mas ele conhecia a verdade eterna da única maneira que podemos conhecê-la. Ele era um cientista que buscou a verdade a respeito do mundo físico durante toda a sua vida adulta. Ele sabia usar muito bem as ferramentas da ciência, a ponto de ser honrado por seus colegas no mundo inteiro. Grande parte do que fez na química proveio de sua visualização mental do movimento das moléculas, seguida de confirmação dessa sua visão por meio de experiências realizadas num laboratório. Mas ele teve que seguir um curso diferente para descobrir as verdades que mais importavam para ele e para cada um de nós. Somente por intermédio do Espírito Santo podemos ver as pessoas e os acontecimentos como Deus os vê. Esse dom continuou no hospital depois que sua esposa faleceu. Reunimos as coisas de minha mãe para levar para casa. Meu pai parou para agradecer a cada enfermeira e médico que encontramos no caminho até o carro. Lembro que senti que deveríamos ser deixados em paz com nossa dor. Dou-me conta agora de que ele viu coisas que somente o Espírito Santo poderia ter lhe mostrado. Vi as pessoas como anjos enviados por Deus para cuidar de sua amada. Pode ser que elas próprias se vissem como profissionais da área de saúde, mas meu pai estava agradecido a elas em nome do Salvador. A influência do Espírito Santo continuou com ele quando chegamos à casa de meus pais. Conversamos por alguns minutos na sala. Meu pai pediu licença para retirar-se para seu quarto ao lado. Após alguns minutos, ele voltou para a sala. Tinha um doce sorriso no rosto. Aproximou-se de nós e disse serenamente: eu estava preocupado achando que a Mildred chegaria ao mundo espiritual sozinha. Achei que ela se sentiria perdida em meio à multidão. Depois disso, radiante: acabei de orar, sei que Mildred está bem. Minha mãe estava lá para recebê-la. Lembro que sorri quando ele disse isso, imaginando minha avó correndo com suas pernas curtas em meio à multidão para certificar-se de estar lá e abraçar sua nora quando ela chegasse. Um dos motivos pelos quais meu pai pediu e recebeu esse consolo foi porque sempre tinha orado com fé desde sua infância.
estava acostumado a receber respostas quando lhe chegavam ao coração para dar-lhe conselho e orientação. Além de ter o hábito de orar, ele conhecia as Escrituras e as palavras dos profetas vivos. Assim, ele reconhecia os sussurros familiares do Espírito, que vocês também sentiram hoje. A companhia do Espírito tinha feito mais do que consolá-lo e guiá-lo. Ela o mudou por meio da expiação de Jesus Cristo. Quando aceitamos a promessa de ter o Espírito sempre conosco, o Salvador pode conceder-nos a purificação exigida para a vida eterna, a maior de todas as dádivas de Deus. Vocês se lembram das palavras do Salvador? Ora, este é o mandamento: arrependei-vos, todos vós, confins da terra. Vinde a mim e sede batizados em meu nome, a fim de que sejais santificados, recebendo o Espírito Santo, para comparecer sem mancha perante mim no último dia. Esses mandamentos foram dados com esta promessa do Senhor. E agora, em verdade eu te digo, põe tua confiança naquele Espírito que leva a fazer o bem, sim, a agir justamente, a andar em humildade, a julgar com retidão. E esse é o meu Espírito. Em verdade eu te digo, dar-te-ei do meu Espírito, o qual iluminará tua mente e encher-te-á a alma de alegria. Presto-lhes meu testemunho de que Deus, o Pai, vive, que Jesus Cristo ressuscitado lidera a sua igreja, que Thomas S. Monson possui todas as chaves do sacerdócio e que a revelação dada por intermédio do Espírito Santo guia e sustém a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e seus humildes membros. Eu também testifico que estes homens maravilhosos que foram chamados e que nos falaram hoje como testemunhas do Salvador Jesus Cristo e como membros do quórum dos 12 apóstolos, eu testifico-lhes, eu sei que o Espírito guiou o presidente Monson a chamá-los e que eles são chamados de Deus. Eu assim testifico que, ao ouvirem a eles e aos seus testemunhos, o Espírito Santo confirmará a vocês o que eu lhes digo. Eles são chamados por Deus. Eu os apoio, os amo e sei que o Senhor os ama e os apoia em seu serviço. E eu faço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amen.
Our Heavenly Father, Nosso Pai Celestial, este lindo hino nos lembrou o como somos gratos pela restauração e pelo conhecimento e poder de Deus que se expande pela terra. Somos gratos pelas mensagens inspiradoras que ouvimos, daqueles que procuraram verdadeiramente saber a Tua vontade. Agradecemos-te por nosso amado profeta, presidente Thomas S. Monson, e pelo seu conselho a nós nesta manhã. Somos abençoados e gratos por viver em um dia em que profetas e apóstolos falam a nós hoje em dia. Oramos por eles e por sua família. Ajude-nos a refletir a respeito daquilo que sentimos e ouvimos. E nos ajude a procurar o apoio, o fortalecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, para que possamos fazer aquilo que precisamos fazer e ser o que precisamos ser. Em nome de Jesus Cristo, amém. Esta foi a transmissão da Conferência Geral Semestral número 185 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da igreja. A música foi apresentada pelo coro do Tabernáculo Mormon. Esta transmissão foi oferecida como serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.